Boa noite, galera. Estamos aqui hoje com a segunda parte do episódio. A gente acabar de contar a história do Wagner, o ex-playboy lá A do da Aço. favela do Aço. Um abraço para todo mundo do Aço aí, né? E adjacências ali, As aquelas comunidades geral comunidades aí. ali, né, cara? Ali é o quê? Ali é a Baixada, né? Não, pô, ali Ali é, é... é Senador Camará, né? Aço, Rebu, Taquaral. É E vai um tudo, abraço tudo para todo ali. mundo É todo dessa... mundo daquela Vila região ali. Vila Aliança. Aliança é tudo ali, meu É irmão. isso aí. E aí? E vamos agradecer aqui o Afro Reggae Audiovisual que tá levando o cinema para as comunidades, né, Sim, Robin? sim, a Inclusive, Universidade inclusive Estácio você, aí, quer, ó. você que quer ser ator, se inscreve Se lá, inscreve procura lá que lá. começou lá, ó. O link lá pra você se inscrever para fazer, quem sabe, pode ser um coadjuvante, um ator, virar aí uma celebridade aí na tua comunidade aí, né, meu irmão? Isso Ah, mesmo. o A nosso, Estácio, né, que tá cedendo 80% de bolsa para você que quer estudar, fazer uma faculdade. o nosso Não perde amigo, essa oportunidade. o nosso amigo Vinícius Coimbra aí, que tá vindo com um documentário aí, Uma Segunda Chance, ponto doc. Não perca. Em breve, hein? Aí, Em mais breve. uma história. É segredo, Aí, mas mais em uma breve, história. hein? Em breve, hein? Essa história aqui vira um filme da Não, pista, aqui né? vira, aqui Ó. vira, aqui vira, aqui vira. É. E ó, galera, curte, compartilha, Dá o like. se inscreva no canal, tem aí o QR Code aí, tem aí a chave Pix, se você puder fazer uma doação aí pra gente continuar mantendo esse programa no ar aí, toda ajuda é bem-vinda, independentemente de valor, é a oferta da viúva, aquela moedinha, não tem tempo ruim, meu irmão, tá aí, tudo bem-vindo de coração. E Alex, entenda bem, irmão, o cara tava em Cabo Frio, o cara passou pelo pedágio, o cara pegou a Tribobó ali, pegou ali, pegou Itaboraí, pegou a BR, Já chegou lá em Caraí, já meu irmão. passou pela Leroy, já passou pela Leroy, o caminho ali é Leroy, já passou pela... Não, gente, calma aí. Então passou pela... Ele passou no Salgueiro, no Passou no Catarina. Salgueiro, passou no Mandar um abraço Catarina. pra todo mundo do Salgueiro, Pa- Catarina. Vai passou vendo, né? ali, passou pelo Jardim Catarina, agora já passou aqui pelo Morro do Estado, já passou pela Nova Brasília também, passou no Nova Brasília, no né, Boa caminha, Vista, Boa passou Vista. no Boa Vista, passou pela barca, e o cara tá vindo a 200 por hora, meu irmão. Pegaram que tava os mexendo nas cara- coisas dele. Pegaram o cara que mexeu na loja lá, meu irmão. Aí agora, galera, vocês vão entender a hora que o cara chegou, porque o Wagner, irmão, vai contar como é que foi isso. Passou no fim da navalha, né? Pô, no fim da espada, meu irmão. Wagner, meu irmão, agora é contigo. Foi muito forte. Eu vou dizer uma coisa. Aí, a gente ficou mais ou menos umas 4 horas, 5 horas, eu não me lembro muito bem, ali amarrado para ser executado, e me chega o dono da loja. Chegou. E quando ele chegou, ele disse assim, tira aí a fita da boca deles. Aí ele disse assim, ó, vocês iam morrer. Quando ele falou isso, veio aquele alívio. Aquele Porque refrigério, né, meu irmão? eles matam mesmo porque eles já mataram outras pessoas. Não foi aqui dessa loja, mas foi de lojas daqui. Sabe por que vocês não vão morrer? Eu sou cristão. Eita. Olha só, olha que coisa extra. Olha, vê se não foi Deus purim, o Espírito Santo purim. Aí ele disse assim: vocês iam morrer. Olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu sou cristão, cara. E a vida de vocês, vocês podem ter certeza, Deus está lhe dando Uma segunda uma chance. nova chance para vocês. Se vocês não aproveitarem essa oportunidade que Deus tá dando para vocês, eles ligaram para mim, eu estava em Cabo Frio, eu vim de lá para cá, né? Eu não vim para outra coisa a não ser para não deixar vocês morrer a alma de vocês ir para o inferno. E o sangue dele. Ele não queria que aquele Carregar peso aquele ficasse- sangue Carregar na aquele mão, peso. né, Aí, É. o que aconteceu? Quando ele tirou, que ele falou isso, aí ele disse assim, desamarra eles. Aí desamarraram. Mesmo sabendo o Mesmo prejuízo que sabendo. vocês tinham dado. Ó, vocês vão embora. Rapaz, vocês são jovens. Vai procurar uma coisa para fazer, rapaz, um trabalho. Vai trabalhar honestamente. Pega essa vida de vocês, de crime, de drogas, essa vida, entrega ela para Jesus. Jesus vai fazer de vocês pessoas dignas, de caráter. Ainda existe homem Pessoas de Deus, né, meu irmão? bacana. Pô, aí ele falou isso, aí eu falei assim, pô, meu chefe, eu posso pedir outra coisa, senhor? Eu sei que a gente não merece nada, a gente deu um prejuízo grande no senhor. O senhor pode fazer uma coisa? Não deixa a gente sair daqui
pra ir pra lá, não, porque eles vão matar a gente no meio do caminho. A gente Parou sabia no que eles grilo, iam né? matar. Parou no grilo, né? É. É. Aí ele pegou e falou assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar vocês até lá na barca. Botou no carro? É. Botou a gente no carro dele, com outra pessoa que eu não sei se ela Devia ser um sócio, segurança. o segurança, botou a gente no carro dele e deixou a gente na barca. Só que a gente fazia o seguinte, a gente ia de carro, deixava o carro do outro lado e atravessava a Sim. barca. Ele levou a gente, deixou, tem dinheiro da passagem aí? A gente tinha dinheiro, mas os caras, Não, perdão. tranquilo. a gente tinha dinheiro, mas os caras pegaram Pegou todo o tudo. dinheiro, pegaram o dinheiro. Aí eu falei, não. Ele foi lá, deu o dinheiro das 3 passagens da barca e disse assim: olha, cara, essa oportunidade de sobrevivência não foi eu, foi Jesus. Eu só tô sendo um instrumento. Se vocês continuarem com isso, vocês vão morrer e a alma de vocês vão pro inferno. Você sabe que aquilo ficou na minha cabeça? E depois disso, uma semana depois, a gente voltou a fazer as coisas erradas. Aí o que aconteceu? A gente pegou. Aí o amigo falou assim: esse que morreu disse assim, um outro, Wagner, vamos pegar só um negócio bacana. E a gente ele já tinha apartamento, já tinha casa alugada, já tinha vila de casa, eu já tinha também patrimônio, já tinha as coisas que dava pra gente parar, largar aquilo ali. Da última paradinha, a última prender, o último negocinho, né? É, aí vamos parar e a gente fica tranquilo, a gente para com tudo e a gente fica tranquilo. Aí eu falei assim, tá bom, vamos. O que aconteceu? A gente pegou uma loja em Madureira e ele andando assim. Aí depois que a gente pegou, né, a gente conhecia ali os camelô, conhecia geral. Aí a gente pegou e ele passeando lá em Madureira, andando ali, as pessoas, os polícias viram ele, conheceram ele, Reconheceu. pegaram ele. Aí ele ficou a gente a noite toda, assim, ele ficou na minha casa a noite toda, a gente saiu, foi pro pagode. Aí quando chegou de tarde, ele falou assim, Wagner, chamou um outro amigo nosso, ó, a gente vai lá, deixou a moto lá em casa e falou assim, a gente vai lá pra Madureira. Aí eles foram lá pra casa de massagem, né, essas coisas aí, foram pra lá. Aí o rapaz voltou, ele deixou o rapaz lá e foi pra casa dele, em Bangu. Um apartamento que ele tinha em Bangu e foi pra lá. Aí quando foi no outro dia, era, assim, no domingo ia ser dia dos pais, isso foi no sábado. Aí a esposa dele começou a me ligar. Ô Wagner, o Laio tá aí? Eu falei assim, não, ele saiu ontem, ô Bia. Só que ele deixou a moto aqui, saiu ele e o Jorge. Aí eu perguntei ao Jorge, ele falou, ó Wagner, ele foi-se embora. Ele pegou a moto e foi embora. Aí a gente procurando, aí ela procurando, ligando, o irmão dele ligando pra ele também, nada. Aí ela, pô, vamos lá em Bangu, lá ver se ele tá lá. Aí fomos lá em Bangu. Quando chegamos lá em Bangu, o apartamento tava tudo fechado, tudo direitinho. Estranho. Aí tudo estranho, aí chamamos nada. Aí ela, vamos arrombar essa janela. Aí arrombamos a janela, ele tava morto dentro de casa, com a faca assim enterrada. Aí tinha um prato de cocaína, tinha 3 copos. Aí ele já tava morto assim. E Alguém matou ele, né? alguém matou ele. Pô. Aí matou. O que o rapaz falou lá, ó, Deus tá dando uma oportunidade, mas Sim. e eu ainda continuei na vida errada. Falei pra Deus, né? Fez uma promessa. Fiz uma promessa em cima do que eu falei, do versículo que eu falei. Clama-me no dia da angústia, eu te ajudarei e tu me glorificarás. Jesus, ele ouve os nossos pensamentos, né? E ele foi lá e me livrou. E eu voltei a fazer as coisas erradas. 3 meses depois disso, 3 ou 4 meses, eu tinha, assim, várias amantes, né? E eu tinha uma que vivia assim comigo, que ela era minha amante, passou a ser a titular. O que aconteceu? Eu também não era fácil, né? Eu batia, maltratava, humilhava. Mas que usava droga também, infelizmente. perdia a consciência de muitas E outra coisas. coisa, cara, o diabo estava na minha mente.
A pessoa que não tem uma vida com Deus, ela tem vida com o diabo, querendo ela ou não. Essa é a realidade. Quem conduz a nossa mente é quem a gente obedece. Então, o diabo comandava a minha mente, porque eu fazia a vontade dele. Não, e muitas das vezes essas violências que acontecem hoje, no dia a dia ainda, às vezes a pessoa dá uma legalidade, tão drogado, tão alcoolizado, e, meu irmão, sai pancadaria pra tudo quanto é lado, até Exatamente. morte, né, cara? E eu era covarde, porque, poxa, o que acontece? Aí, eu batia, eu traía, e a pessoa também, ela não vai deixar de trair. Pô, se você maltrata, humilha, ela vai trair também. E o engraçado é que quando a gente trai, tudo certo, mas se a pessoa for trair, a gente quer Se acha no bater, direito se acha de... no direito, né? Então, o que aconteceu? A gente foi para um pagode, né? Aí a gente foi para um pagode, Isso tinha quantos anos? isso tem, Não, isso você devia ter o quê? Uns... eu tinha uns 40 anos. Ah, Aí a gente foi pro pagode, né? Eu tinha uma casa na região dos Lagos, que tinha um camarada que eu botei um caseiro, ele olhava, cuidava da casa lá pra mim. Aí eu fui lá e eu trouxe ele, pô, deixa eu ir contigo lá pro Rio. Falei, vamos embora pra lá. Aí no pagode, aí eu tinha uma influência boa assim lá, né? Aí a gente foi pro pagode. Chegou lá no pagode, começamos a beber, Aí tinha outras mulheres lá que a garota conhecia também e sabia, né, que era amante. Aí um dos camaradas que vivia comigo, que era fechado comigo, ele foi e me caguetou. Eu botava no telefone assim, quando era nome de mulher, por exemplo, era Natália, aí eu botava Natal. Aí era. botava nome de homem. Botava nome de homem. Isso é um erro de todos os homens. A maioria rodou nisso aí. A maioria rodou nisso. Nome de mulher tá nome de homem. Aí tu liga até de a mulher. A maioria roda nisso. Aí o que aconteceu? Aí o cara foi e me caguetou, rapaz. Pô, bandido, o cara foi e me caguetou. Também pegava um montão de mulher e ele me caguetou. O que aconteceu aí? Cheguei em casa, bêbado. Quando eu bebia muito, Aí tem que dar um. aí eu cheirava. E quando eu cheirava, aí eu ficava Outra legal. pessoa. Só que nesse dia eu não fui cheirar. Já era umas 4h pouca da manhã, eu tava sobrecarregado, eu tava muito cansado, que eu já tava 2 dias acordado. Aí eu fui, né? Peguei, tava um frio violento. Não escondeu o telefone. Aí eu peguei, deixei o telefone. E o que acontece? Não tinha nem um bombinha, pô. Não tinha. Não tinha bombinha. Aí eu deixei o telefone assim, botei debaixo do travesseiro. Não, eu escondi, botei debaixo do travesseiro. Rodou no artigo 18? Bobeira vai seleção. Botei A no. mulher meteu a mão. Ops, nem queria que. Artigo 18 é bobeira e vacilação. Aí eu botei assim, debaixo do travesseiro, né? E quando foi de madrugada, o rapaz caguetou. O nome era Ludmar, eu botei Luquinha. Aí ele foi e deu pra pessoa. Falou, Ela vai foi lá, no Luquinha pegou lá. o telefone, vai lá no Luquinha. Pegou o telefone e ligou. Parceiro, né? Parceiro. Não. Bora. Aí pegou o telefone, viu, aí ligou. Quando ligou, aí a outra atendeu dessa forma. Aí, é você. E pior que conhecia, né? Sua isso, sua aquilo, papapá, mas eu tava tão cansado que eu só ouvia assim, bem baixinho, Lá no meu longe. subconsciente, bem longe. Sabe o que ela fez? Foi lá, ferveu uma panela de óleo. Olha só. Foi pra fritar uma batata frita, né? O quê? Aí. Ferveu, quando tava bem fervida mesmo, foi lá. Borbulhando. Tirou o lenço, tirou o cobertor, tirou tudo legal. Pegou assim no meu rosto todo, no meu corpo. Você Cara, queimou? me jogou a panela de óleo. Tem queimadura Eu de fui- terceiro grau, Eu pô. fiquei como um monstro, cara. Internado no hospital. Fiquei por 21 dias no hospital, entre a vida e a morte. Quando as pessoas chegavam para me visitar, meu pai, minha irmã, minhas irmãs, as pessoas chegavam para me visitar, que via, fazia assim, ó. Eu sabia porque fazia assim. E um dia eu escutei meu pai falando assim: olha, acabou com a vida do meu filho. E o médico falou pro meu pai: se ele escapar,
ele vai ficar todo sequelado. Rapaz, sabe o que que aconteceu? Eu fui pro hospital gemendo de dor, uma pessoa me levou, um pastor me levou, né? Pastor irmão desse amigo também viveu no crime comigo. Ele se converteu e eu consegui ainda sair com o carro, era automático o carro. Eu consegui sair cambaleando, entrei dentro do carro assim, né? Aí liguei o carro, passei a marcha, cheguei lá. Quando ele me viu, ele... Que houve, cara? Eu com o rosto inchado, inchado. todo vermelho, assim, saiu aquelas peles todas. Tudo branco. Aqui, até hoje eu tenho É, marca tá aqui. marca Isso de aqui, queimado. meu, é tudo queimado. Aí, eu fui pro hospital. E chegou lá no hospital. Quando cheguei lá, faltou luz. Aí tinha que fazer aquela raspagem pra tirar aquela carne morta. Doido, mano. Pô. Aí não tinha anestesia por conta É. que tava sem luz. Mas dizem que queimadura é a pior dor que tem, né? É água e sabão, irmão. Escovão. Olha só. Aí o médico falou assim, ó, você vai entrar no chuveiro, cara, e vai ter que tirar essa carne aí, senão você não vai conseguir, ou senão você não vai aguentar, não. Você vai ter que tirar essa pele toda. Ficou tudo enrugado. Isso aqui, meu rosto, cara. Então por incha- isso que tu fez essas tatuagens? Não, essas tatuagens eu tinha antes de eu me converter. Essas tatuagens aqui eu tinha antes de me converter. Eu fiz antes de me converter. É, sim. fala. Aí, Foi tentativa de homicídio, foi, irmão. olha só, aí o que aconteceu? Eu fui parar no hospital gemendo, gritando, uma dor insuportável, cara. Uma dor insuportável. Queima o dedo da vez na panela assim, irmão. Tu Exatamente. fica É. botando gelo, pô. É. Cheio de graça. Aí, o médico falou, ó, cara, você vai ter que raspar. Pegou uma escovinha dessa de roupa, Pô, é isso pegou um mesmo. sabonete líquido. Aí eu Mete falei, pô, escova. cara, não vou aguentar não. Aí ele, vai, então entra aí. Me botou dentro do chuveiro e ele mesmo, pá, foi raspando. E eu gritava, ele tem que aguentar, irmão. Aí foi raspando, falou, amanhã a gente vai levar você lá pra bacia, lá uma bacia assim, né? A gente vai levar você pra lá, vai dar uma anestesia e a gente vai tirar isso aí, a gente vai conseguir tirar isso aí e deixar você limpinho. Aí quando foi no outro dia, eu fui. Quando chegou lá, nessa banheira, que eles botam uma banheira, eles botam a gente deitado lá e tirou aquela carne toda, pegaram bastante pomada, eu não sei o que era, botaram atadura. É sulfato de prata. Eu não sei o que era. Aí, quando a minha consciência foi voltando, a anestesia foi passando, eu comecei a sentir dor. E ainda anestesiado, o meu subconsciente funcionando, eu gritava muito. E o que eu gritava? Tinha um camarada que no mesmo leito que eu, a esposa dele também pegou ele com a amante e ela jogou água fervendo nas partes íntimas dele. Aí o cara falou assim pra mim, aí irmão, pô cara, se você sair daqui primeiro, não tem como tu ir lá resolver pra mim. Eu falei, irmão, resolver o quê, cara? Aí depois eu vou lá e falei, resolver o quê, cara? Eu tô querendo resolver minha vida aqui, rapaz. Tudo queimado, Eu né? quero saber de nada disso não, irmão. Aí eu fui. Irmão, eu gritava. Pô, E sabe o que eu gritava? Ai, Jesus, me ajuda! Arranque essa dor de mim, eu só conheço dor brabo. É o Senhor e eu. Eu falava assim. Delirando, né, O irmão? hospital todo, os médicos, tudo. O cara falou, quando eu voltei lá pro leito, o cara falou assim, irmão, tu gritava muito, mas muito alto. Os médicos, todo mundo tinha pessoa rindo. Que tu gritava com um apetite danado, uma força violenta. Ô, Wagner, Olha o quente, né, mano? mas Olha se o você for ver, irmão, o que aconteceu ali era pra morte. Morte. Deus, pela quente. sua Você cai no ouvido, no rosto, no olho, Deus, né? pela sua infinita misericórdia, permitiu que tu passasse naquele vale ali, meu irmão. Pô, meu irmão. vou te Mais um livramento. Mais um. E olha só, tinham duas pessoas no mesmo hospital, cada um aconteceu uma situação, mas com a mesma consequência do pecado. Exatamente. E o salário do pecado é a morte. É a morte. Meu irmão. Quantos dias você ficou internado? 21 dias entre a vida e a morte. Aí, Queimadura de terceiro grau. queimadura né? de terceiro grau, irmão. Um negócio violento. Ó, o médico falou, ó, se ele escapar, ele vai ficar todo sequelado. Sequela, a pessoa quando ela é queimada Derrete assim, de muita terceiro coisa,
Eu sempre falo uma coisa. Aí tu mora perto da praia. Não isso aí é, eu sei, não dá é pra ver. obrigado. Ó, eu ia falar pra você, eu falei das drogas, né? Mas o sofrimento foi grande. Aí Foi, teve pô. o óleo queimado. Se pega nas vistas cega, Você né? pega nas vistas Cola. certo. É. Aí, irmão, você tá certo, tá com a razão. Eu acho que eu ainda tô bem. Por tudo que eu passei, cara. Olha o que aconteceu, cara. Eu acho que eu ainda tô Irmão, bem, aí eu cara. vou te Aí, falar. Foi livramento, hein, meu irmão. olha só. O que aconteceu? Aí eu fiquei ali no hospital. Quando eu saí de lá, eu continuei sentindo dor. E quando eu acordei, eu senti muita dor. E eu chamava enfermeira, 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 eu preciso de um remédio, eu não tô aguentando de dor, né? Aí ela, aguenta um pouquinho que daqui a pouco a gente vai te dar, na hora certa a gente vai te dar o remédio. Aí me deram um remédio, né? Assim, para aliviar, eu não sei se foi calmante, eu não sei o que foi, que eu peguei no sono. Quando eu peguei no sono, o que aconteceu? Aquilo tudo que eu passei lá, o médico me carregando assim naquela maca para me levar para lá e me trazer para cá, eu peguei no sono e eu tive um sonho muito real. A minha primeira experiência com o Senhor Jesus. Eu tive uma experiência única com o Senhor Jesus, uma experiência com Jesus. O que aconteceu? Eu peguei no sono, eles me deram um remédio, não sei se foi remédio tarja preta, eu não sei o que foi, para passar Apagou. aquela dor, eu apaguei. E quando eu apaguei, eu tive um sono profundo e o Senhor Jesus me pegava e era uma porção tipo assim, os médicos de branco e eles me colocavam a maca, é maca que se fala? Maca. Maca. Ela se tornou, diante do Deus vivo de Israel, ela se tornou assim, tipo um trono. E 4 pessoas me levando naquele trono e me levaram no Maracanã. O Maracanã tava lotado de pessoas de branco, só pessoas de branco. Toda a arquibancada lotada. E no meio, uma, uma cadeira assim, um trono de ouro. O Senhor Jesus com uma coroa de brilhante. Ele sentado com um cajado de ouro, assim, sentado na cadeira, assim, no meio da arquibancada, diante do Deus vivo de Israel, pela vida que eu tenho com Deus. Aí, ele sentado, eu tentava olhar para ele, eu botava a mão assim, um brilho muito forte, uma labareda muito forte, e Jesus sentado assim, diante de Deus, e aqueles homens andando assim, em volta do Maracanã, com aquela maca, como se fosse um trono, e a arquibancada toda batendo palma, e eu não conseguia olhar para o Senhor Jesus, mas eu vi assim no íntimo do meu ser, Jesus rindo e as pessoas andando e todo mundo batendo palma. Aí eu contei isso para minha esposa quando nós nos casamos, eu contei isso para minha esposa. Quando foi um dia, né? Aí quando aconteceu isso, a minha sobrinha sabia, minha família, tudo sabia que eu fazia as coisas erradas, que eu vivia no crime, né? Aí, quando a minha sobrinha chegou lá para me visitar, eu falei assim, minha filha, Jesus, ele me levou lá no Maracanã e eu andava assim, tipo um trono, e todo mundo batendo palma assim de branco, e eu queria ver o rosto do Senhor Jesus, eu não conseguia. Aí ela falou assim, riu e disse assim, tio, o senhor tá delirando, é o efeito do remédio que eles te deram. E começou a rir. Aí eu falei, não, eu vou entregar minha vida para Jesus. Aí ela falou assim, tio, descansa aí, depois a gente conversa sobre isso. Aí ela ficou um tempo comigo assim, saiu e eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi depois eu contei isso para minha esposa. Aí eu falei, filha, eu tive uma experiência extraordinária com o Senhor Jesus. Aí eu contei para minha esposa e ficou. Depois de uns 2 anos de casado, a gente foi assim, tivemos com a minha sobrinha, com a família assim, aí minha sobrinha foi e lembrou disso. Falou assim, tio, Rose, agora que eu tô lembrando de uma coisa, o meu tio falou que ele ia entregar a vida dele para Jesus. E olha só, ele entregou. Eu vou contar uma coisa para você.
eu cheguei no hospital, eu pensei que ele estava delirando. Ele falou que tinha ido, que Jesus tinha levado ele no Maracanã, assim, 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 que ele ia entregar a vida para Jesus. Só que aconteceu isso. Quando eu melhorei um pouquinho, eu ainda estava cheio de atadura. Só que eu tinha comprado um carro, o carro tinha saído naquela época, o New Civic. Eu fui um dos primeiros a ter lá onde eu moro. Aí eu comprei esse carro. E eu tinha dado a minha palavra pro cara, aquilo que eu falei, ó, eu vou pagar 5 por semana. O que que aconteceu? E conforme eu fiquei assim no hospital, se eu não pagasse o camarada, aí eu comecei a ligar. Liguei pro meu irmão, liguei pros caras que fechavam comigo, apaga aí que quando eu sair, né, a gente pega um negócio aí, eu vou... não, vou pagar. E assim, não pagaram. Aí eu liguei pro cara. Ele, não esquenta não, irmão, já sei o que aconteceu contigo, eu sei que você paga direitinho. Aí eu saí, o médico falou pra mim assim, quando eu saí do hospital, ó, você não pode ficar na luz, você não pode. Eu não sei o que que houve. Nasceu de Foi um novo, milagre. Era pro teu rosto estar todo enrugado, porque aqui a minha barriga é toda enrugada, assim, da queimadura, né? O meu pescoço, aí dá até pra tu ver um Dá pra pouquinho ver, aqui. Aí, o que que aconteceu? Eu não sei, cara, foi um milagre de Deus. O que aconteceu com você é um caso único aqui. Eu sou médico há tanto... Cara, isso foi um milagre divino. O que aconteceu com a tua esposa? Aí, Ela foi presa? não, ela saiu. Ela saiu, voltou lá, né? Nessa época, eu abriguei um garoto. Se quiser contar, beleza. Se não, tá tranquilo. Eu vou contar, mas Porque eu o vou... pessoal pode saber, ó, ela tentou matar ele, o que aconteceu com ela? Aí, o que que aconteceu? Aí os amigos, Wagner, quer que eu resolvo? O que que eu faço? Quer que eu resolva? Eu virei e falei assim, não. Porque Tenha filho com elas? Com não, ela? não. Por que que eu vou te dizer uma coisa. Tem duas coisas que a gente não consegue fugir. A primeira é de Deus. A gente pode estar em qualquer lugar. Pode estar num lugar que a gente acha que é o maior esconderijo. O Espírito Santo, ele vê. O Senhor Claro, Jesus vê a claro. gente. São os olhos que E a tudo nossa veem. consciência. Então, eu tinha na minha consciência que eu batia, que eu maltratava, que eu humilhava, Que a conta chegou, né, meu a irmão? conta chegou. Então, meu amigo, o que que acontece? Olha como é que começou a minha transformação de vida, né? Eu tive essa experiência com Jesus e quando meu pai era vivo, tinha minha madrasta, ela foi uma das pessoas que foi ponte para mim entregar a vida para Jesus, que ela era da Igreja Universal e eu odiava a Igreja Universal, odiava o Bispo Macedo. Aí teve aquele negócio da Rede Esgoto, né, Rede Globo, que botaram o bispo num iate, aquelas coisas todas, aquela lorota, aquelas fake news. Eu vi aquilo ali, aí não quero saber mais disso aqui não, aí ó, o cara, pá, aquelas coisas todas. Aí ela morava na casa da frente, assim, o meu pai, e ela voltou lá e ainda pegou uns negócios meus, uns ouro, pum. Eu, Sim. eu botei um rapaz lá em casa, que ele era filho de um amigo que fechava comigo. Aí os caras queriam matar ele lá em Itaguaí. Ele era do tráfico, os caras queriam matar ele. Aí ele, tipo, pô, posso ir pra aí, ficar aí? Eu falei, vem pra cá e depois a gente vai lá resolver e tudo mais, enfim. Aí eu botei ele dentro de casa. Só que aconteceu isso comigo, né? Aí ela voltou com a mãe desse rapaz, parou com um táxi lá na porta e entrou lá dentro, pegou Tudo que podia várias pegar, né? coisas, né? E foi-se embora. Aí, eu lá no hospital, quando eu comecei a melhorar, aí eu consegui o contato dela. Aí eu liguei, ela atendeu. Aí eu falei, ó, é o Wagner. Eu quero pedir perdão a você. Mas eu que te fiz isso, eu que te... Não, foi você não. Isso daí, você foi usada pelo mal. E também fiz muito mal pra você. Eu quero pedir perdão pra você. Eu pedi perdão de todo o meu coração. Saiu um peso das minhas Sai. costas, uma tonelada das minhas Uma costas. palavra tão pequenininha, né, cara? Mas capaz de mudar a história, pô. O perdão, ele é transformador. É. Aí eu pedi perdão a ela. O que que aconteceu?
pedi perdão a ela, né? E pedi perdão, ela aceitou. E eu vou falar uma coisa, eu continuei com ela, assim, eu tinha umas coisas no nome dela, casa, coisa no nome dela. E como que eu entreguei a minha vida para Jesus? O rapaz que foi preso comigo lá na 13ª, ele largou a vida errada, a criminalidade, e ele entregou a vida dele para Jesus, e ele se tornou pastor da Igreja Universal, do Reino de Deus. E ele foi para Mato Grosso do Sul. Chegando lá em Mato Grosso do Sul, a gente ficou muito tempo sem se ver, uns 15, 16 anos sem se ver. Eu encontrei com a sogra dele num sacolão e eu perguntei ela por ele. Dona Graça, e o Marcelo? Wagner. O Marcelo é pastor, tem um filho que também é pastor, tá lá no Mato Grosso do Sul, e assim, porque na Igreja Universal, o pastor fica um determinado tempo na igreja e o vento sopra, vai muda, vai para outra, vai é mudando. itinerante os pastores. Por que isso? Eu acho isso muito bacana, né? Eu tenho uma gratidão muito grande pela Igreja Universal do Reino de Deus, pelos homens e mulheres de Deus. Bispo ali, de Macedo, vou falar uma coisa para vocês. A minha bandeira é o Senhor Jesus. O Senhor, toda a glória e toda a honra é dada para o Senhor Jesus. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Olha, a Igreja Universal do Reino de Deus é minha mãe espiritual. Ali eu cheguei bandido, traficante, eu cheguei analfabeto, eu cheguei orgulhoso, soberbo, prepotente, arrogante, eu cheguei mentiroso, eu cheguei beberrão, eu cheguei viciado, ali, destruído, viciado, tudo que não prestava. E hoje? Aonde eu cheguei, eu fui abraçado, eu fui cuidado, forjado, um homem de Deus. Então, o Senhor Jesus, em primeiro lugar, acima de tudo e acima de todos, do alto da cabeça, a planta dos pés, e da planta dos pés, o alto da cabeça, Igreja Universal. A Universal cuida. Aí, meu irmão, ali a pessoa chegou, eu vou falar uma coisa, pode chegar de qualquer maneira. Eu sei que nas outras também funciona dessa forma, mas eu tô falando da onde eu nasci, da onde eu fui cuidado e da onde eu fui forjado um homem de Deus. Olha, pode chegar. Você pode chegar de qualquer maneira. Você vai ser abraçado, você vai ser cuidado, porque ali eu aprendi com o Senhor Jesus através dos homens de Deus a ter amor pelas almas. A nossa prioridade é as pessoas sofridas, as pessoas que querem mudar de vida. Independente se elas crêem, se elas não creem, independente se é espírita, católico, se é ubandista, não importa se é traficante, se é prostituta. Não. A gente crê na ressocialização, meus amigos. Sabe por quê? Nós fomos ressocializados, não é verdade? Quando parte da gente uma entrega real, total e verdadeira, aí não tem pra ninguém. O diabo, ele perde de maneira violenta. Nós assistimos muito culto da Universal na cadeia. A Universal, ela tem um trabalho... Cara, a Universal, ela tem um trabalho muito bonito no cárcere. Tem um trabalho quando tem qualquer tipo de enchente, quando a Universal tá lá, na rua aí, evangelizando, tem um jornalzinho. Pô, quantas vezes lá, na vida que vivia, vinha um jornalzinho, tu chegava numa trita pra dormir, ficava lendo o jornal, vendo aquelas manchetes, e tu fala, um dia vai chegar a minha hora também, pô. Irmão. E eu faço parte hoje, Espírito Santo, graças a Deus, eu e minha esposa, a gente tem esse privilégio, essa honra de servir o Senhor Jesus. Nós fazemos parte, nós somos líder do grupo do UNP, Universal no Presídio. A gente faz o trabalho, bacana. É uma coisa assim, gloriosa. Tu e tua esposa? Eu e minha esposa. Como é que é o nome dela? Rose. Então fala, manda um beijo aqui pra Rose, aqui na câmera, aqui, ó. A Rose chegou e mudou a história, mudou o quadro. Não, a Rose chegou chegando. Eu vou falar uma coisa. Fala aí. Eu vou dizer por que a Rose chegou chegando. Olha,
Não precisou chegar com panela de Não, óleo, não precisou. nem com vassoura batendo. Não, só houve uma coisa que me chamou a atenção na Rose. Fala. Eu vou falar uma coisa que me chamou a atenção na Rose. Chamou a atenção que dinheiro nenhum no mundo paga. Eu vi nela, de fato e verdade, uma mulher nascida de Deus. E eu precisava de uma coisa. Olha só, eu precisava de uma coisa. Se eu não sou idiota de largar a criminalidade, largar as drogas, largar o poder, largar tudo para me casar com qualquer pessoa. Quando você casa errado na obra de Deus, quando você casa errado na obra de Deus, é como se você calçasse um sapato, você calçasse 40 e botasse um sapato 38. Pô, vai ficar... Você vai ficar puxando da perna, andando. Vai estragar o joanete. Aquilo vai acabar contigo, vai acabar com a tua vida. A mesma coisa. Eu vou falar 3 coisas que eu me apaixonei de verdade. Então olha aqui, olha a palhinha, eu vou fala pra falar. Rose. 3 toma coisas aqui, toma aqui, toma aqui. 3 coisas que eu me apaixonei de verdade. Eu vou falar uma coisa. Pela minha digníssima esposa. A Rose não é minha esposa, ela é minha digníssima esposa. Ela é minha companheira, minha auxiliadora, ela é a minha amante, minha esposa. A Rose, ela tem uma participação na minha vida espiritual extraordinária, ou seja, ela é a minha base. Jesus é a minha rocha, é o meu tudo, e a Rose, ela é a minha base. Ela é a minha base. Eu vou falar uma coisa. Por que a Rose é a minha base? Porque a Rose não foi eu que escolhi. Foi o Espírito Santo que escolheu ela para mim. E eu não fui. Não foi a Rose que me escolheu. Foi o Espírito Santo que me escolheu para a Rose. A gente se casou, ela veio com a bagagem dela, eu com a minha bagagem, e nós aprendemos com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, uma coisa. Olha, nós temos que entrelaçar e um cuidar do outro, um respeitar o outro, ter cumplicidade, fidelidade. Eu vou falar uma coisa aqui extraordinária. Um trabalho na Igreja Universal do Reino de Deus, que é, todos eles eu acho extraordinário, mas chama-se terapia do amor. Eu tive vários relacionamentos frustrados, que eu batia, apanhava, agredia, traía, era traído. Quando eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus, que eu a primeira vez participei da terapia do amor, eu vi ali algo extraordinário. Então, eu me lancei, tudo aquilo que a gente coloca força por exemplo, eu coloquei toda a minha força e eu aprendi com o Espírito Santo através do homem e da mulher de Deus, o bispo Renato Cardoso e a dona Cristiane, né? Eles foram levantados para fazer esse trabalho, né? Que é a dona Cristiane, a filha do bispo Macedo, e o bispo Renato Cardoso, que é o genro do bispo Macedo. Então ali, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha, o Senhor Jesus, ele é, mas eu vou ser sincero, se a gente não tem gratidão por quem a gente vê, a gente não vai ter gratidão pelo Senhor Jesus que a gente não vê. Verdade. Eu tenho uma gratidão pela vida do bispo Macedo, pela dona Esther. Eu tenho gratidão pela Igreja Universal, grandiosa. Eu vou falar uma coisa, sem brincadeira. Eu aprendi, meus amigos, olha, na Igreja Universal, eu que não sabia ler, eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever, eu aprendi a ser um homem de caráter, eu aprendi a ser marido de uma só mulher, a respeitar a minha esposa, a cuidar da minha esposa, a entender que a minha esposa é a parte mais frágil. Eu não estou falando de perfeição. Sim. Eu não estou falando de perfeição. Perfeito só o Senhor Jesus. Mas a gente tem uma sintonia violenta. A gente dorme junto, acorda junto, vive junto, trabalha junto. Olha, eu duvido se eu saio para ir na padaria sem a minha esposa. Ela chega e fala assim, você tem que me deixar um pouquinho. Não deixo, não. Vou lá na casa da minha irmã fazer o cabelo.
Espera aí, tá, então tá, vou dormir. Irmão, diante de Deus, eu levanto, vou na cozinha, vou no banheiro, volto pra lá, não consigo. Daqui a pouco, eu tô lá. Eu tô lá. Ué, o que tu tá fazendo aqui? Não. É dois corpos e uma alma só, né, dois meu irmão? corpos. Então, Uma meu carne amigo, só que fala. 3 coisas primordial. Olha, eu falo, afirmo e confirmo. É impossível uma pessoa nascer de novo se ela não morrer. É. Se ela não morrer, por exemplo, se eu não morresse para o mundo, Jesus Cristo jamais habitaria em mim. Se vocês não morressem, não adianta. Se a pessoa está no É o velho homem, né? Se a pessoa está no tráfico, se a pessoa está no crime, não importa qual seja o crime, e ela for de fachada, olha, eu vou largar isso, larga isso. Meu irmão, com Jesus não tem meio termo. Não. Ou você dá 100% para ele, ou ele não quer nada. Se você der teu 100% para ele, ele dá 100% dele. Tem que entregar a vida totalmente, Tem que né? entregar a vida por totalidade. Então, o que que acontece? A minha prioridade foi e é até hoje a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento com Deus. É a minha prioridade, eu não abro mão dela, porque dela depende a minha salvação. E o que eu tenho de mais precioso não é a Rose, é a minha salvação e o meu Senhor Jesus, porque foi Ele que deu a vida para salvar a minha alma. Então, Ele é o meu tudo e depois dele é a minha digníssima esposa. Ela é a minha base. Sem ela, eu não seria o que eu sou. O que que você é? Um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus. Eu não sou um homem de Deus porque eu falo. Eu vou dizer uma coisa. Eu faço trabalho nos presídios, na porta do presídio, dentro das comunidades, e eu tenho um vídeo, tenho um pendrive, eu chego, os traficantes que me conheceram, eles dizem assim, ó, esse aqui de fato e verdade é um homem de Deus. Duas pessoas que podem dizer isso. Primeiro, a minha esposa que vive comigo, o meu Deus que me conhece, ouve os meus pensamentos, e a minha esposa que dorme comigo e vive comigo. Eu duvido, se eu não fosse um homem de Deus, ela não estaria casada comigo, porque ela é uma mulher de Deus. E o que me chamou a atenção na Rose é o que nenhuma delas tinha, nem as mais bonitas das bonitas. A Rose tem o Espírito de Deus dentro dela. Então, por isso que ela chamou minha atenção. É a mulher mais linda e mais bela do mundo. Porque dentro dela tem o Espírito do meu Senhor Jesus. Então, juntou o Espírito de Deus dentro dela e o Espírito de Deus dentro de mim. Aí, ó, não tem como dar E errado. você se tornou esse cara transformado, né? Porque a gente vê, né, Robinho? Claro. As histórias dele lá do começo, um cara que usava droga, prostituição, e hoje fala dessa forma, né? Um cara Deus que fala que transforma. não estudou, porque Tem tu uma- sabe que já sentou uns amigos aqui, que às vezes eles falam uns versículos da Bíblia, e eu fico olhando, eu falo, cara, esse maluco aí falou que estudou até a 3ª série, 2ª série, e Deus dá esse poder, né? Deus Do dá cara os ter um dons, né, entendimento, cara? né? Da palavra, né? Ô, Alex, É. olha que coisa fantástica. A gente conversando assim, aqui eu tô assim natural, cara. Eu tô bem à vontade. Por que que eu tô bem à vontade? Nós estamos falando do que nós vivemos, né, meu amigo? Aqui o Robinho. Robin, o Olha. Alex, por exemplo, eu tô bem à vontade, sabe por quê? Porque a gente tá falando do que a gente viveu. Então nós temos moral e base e respaldo para isso. Verdade. Né? A gente que vivia escondido, se escondendo. Eu chegava na casa, numa das casas, na casa na região do lago. Eu não vou falar o lugar porque tem pessoas morando lá. Então eu chegava na casa. Quando eu chegava, tinha piscina, tinha churrasqueira, tinha tudo. Eu chegava assim, quando eu chegava, aí lá 2 carros, 2 patamos. E eu tinha que correr. Quem tava comigo, às vezes, poxa, uma vez eu fui Qual é a levar. música do Cabelinho que ele fala que é a cara do crime, né? Chegou, Já a polícia era. chega. A polícia chega. Então, uma vez aí eu convidei essa minha madrasta, né? Convidei ela, aí ela levou o netinho dela, aí foi meu pai e fomos lá. Quando a gente chegou na casa, demorou um pouquinho, 2 patamos da polícia.
Aí, então, tem polícia aí. Um amigo que tava comigo pulou por trás, saiu correndo pro outro E às lado. vezes não é nem pra você. Tem nada é a uma ver, ocorrência na sobra. rua. Aí, Aí, Wagner, vou te falar, a tua história é muito, pô, muito bacana. Mas, olha lá, o homem já olhando pra gente, Robinho. Não, É. a gente, cara, tem muito a agradecer Não, aí a tua agradecer história. total, né? E a gente até dá um conselho aí, você aí que tá com algum problema sentimental, familiar, particular com a sua família, terapia do amor. terapia do amor. Terapia do amor, meu irmão. Verdade. Vai lá, conhece. Olha, e tem uma coisa, hein, Robinho? Eu tenho maior vontade de ir lá em São Paulo, No templo? Salomão. Templo de Salomão. Pô, rapaz, vamos marcar pra gente ir lá? Vambora, Vamos vamos marcar, vamos marcar? Vamos marcar um dia Hein? pra gente ir lá, né? não, vamos lá. Vamos mesmo? Vamos. Ó, a gente vai ter, eu vou cobrar, hein? Dá um abraço lá no Macedão, Pô. Macedão. Macedão, cheio de Abração. intimidade. Meu irmão, meu amigo, pô. Macedão, cara é muito irmão em engraçado, Cristo, né? pô. A gente, Aí, quando mas vou tem te falar. Jesus, irmão, a gente tem intimidade. A gente tem... Meu irmão, o cara que tem Jesus, irmão, o cara tem tudo. O cara, ele quebra paradigma. Quando ele fala Macedão, é com todo respeito, não é nenhuma hipocrisia, não. Porque, meu irmão, esse cara é um espelho para muitos pastores. Eu vou falar pô. uma coisa. Ó, sem brincadeira. Eu louvo e agradeço a Sim, Deus pela pô. vida do Bispo Macedo. Pô, Eu vou tá dizer pra doido? você. E é universal, né, cara? Tem salvado, tem levado a palavra no mundo todo, né? Ó, um homem de Deus, pra mim, assim, com todo Sim, respeito, sem... Aqui a gente respeita. É demasiadamente, Doido, pô. sem, assim, sem... Eu vi os dois filmes sem que eu nenhum. fiquei Eu apaixonado. vou falar uma pô. coisa pra você. O Bispo Macedo, ele é um homem de Deus. Pai. É um pai. Ele tem um amor incondicional pelas almas. Ele tem participação na salvação da minha alma. Tem. Ele Tem uma tem pedrinha na participação. coroa lá. Ele tem, porque eu vou falar de todo o meu coração. Eu não sou bobo. Vocês não são bobos. A gente viveu no crime. Sim. A gente não é bobo, a gente sabe quem é quem. Eu duvido que eu estaria na Igreja Universal do Reino de Deus se fosse o que um montão de pessoas que não sabe fala. A Igreja Universal, cara, ela é assim, um hospital espiritual. Aí a igreja só anda cheia, né? Fala mal, mas a igreja tá lá cheia. Cê- Isso, os números mostram, né, É. Fabinho? Fabinho, olha só. As pessoas Se a gente, olha só. Por nós, a gente vai Aí ficar fica aqui conversando. até outro dia. Mas como já tem um horário e o amigo aí tá já dando a bisoiada. É. Mas é que acho que ele era da Universal também, né? Era? Não. E foi da Universal, então vamos mais 2 horas. Vamos mais 2 horas. Irmão, nós Ó. precisamos entender e fazer com que as pessoas entendam ali. Só existe uma solução para o teu problema, irmão, que se chama Jesus de Nazaré. Exatamente. Quem crê e foi batizado será salvo, Porque né? só É isso aí. Jesus é o caminho, A verdade a verdade e a vida. É verdade. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Wagner, muito obrigado pela sua vinda aqui novamente. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Que você e sua esposa venham fazer esse trabalho ali no cárcere, ali venham ganhar bastante almas. Amém. Esse trabalho árduo que o senhor tem feito ali junto com a sua E equipe. quase ninguém quer fazer, E né? que essa galera que esteja lá dentro. Vamos mandar um quando- abraço também pro nosso pastor, aquele que veio aqui. Como é o nome dele mesmo? Esqueci, rapaz. Tá dando Tanto branco na minha pastor, cabeça. meu. Tá ficando velho. Tô cara. ficando maluco, Vamos cara. perto da praia, tá Vamos- ficando velho. Tá ficando velho. Não tô ficando maluco no Ele sentido tá mais de... velhinho do que a gente. Tá. Calma aí. Tá, Hugo Munhões, pastor Hugo Munhões. lá dos vários presídios Vários federais presídios lá. federais, cara. Irmão, uma coisa é certa. Nós estamos no caminho certo. Verdade. Pode vir a pedra, pode vir os espinhos, pode vir o vento, pode vir a tempestade. A gente é de guerra, né, Mas quem Roberto? tá no nosso barco, a gente isso aí, sabe já quem é. né, não irmão? afunda, não. É o general Não dos afunda, generais. não. Meus amigos, poxa, eu vou aproveitando a oportunidade, Sim. eu é que me sinto honrado, de verdade, de estar aqui. Eu vim aqui com um propósito e um objetivo, e eu sei que esse propósito e objetivo é o mesmo que vocês. Sim. Almas para o Senhor Jesus. Você que está no tráfico, mais uma vez. Você que está na prostituição, na bebida. Você que as pessoas não creem em você. Você que é desprezado pela sociedade, de repente abandonado pela família. Eu falo, confirmo e afirmo com respaldo e moral. Jesus Cristo te quer do jeito que você é. Agora tem uma coisa. Se você se voltar para ele de fato e verdade, for sincero, se entregar,
ele vai transformar a sua vida de dentro para fora. A transformação é de dentro para fora, tá bom? Meus amigos, ó, eu quero agradecer aqui o Robinho, agradecer o Alex, toda a comitiva de homens e mulheres de Deus que está aqui, esse trabalho magnífico. E eu quero agradecer, eu me sinto honrado e privilegiado de estar aqui. Nós que E somos que muitas almas venham privilegiados, ser irmão. ganhas, tá bom, meus amigos? Amém. Arrebentou. Sabe por quê? Porque nós somos os Sobreviventes.